Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando a apostila, página 51, capítulo 9. Histórias contadas com o jogo teatral. Então aqui vocês estão vendo, ó, algumas crianças, um cenário. Vamos lá. O corpo linguagem, o corpo palavra e o corpo escrita encontram na literatura seu mais perfeito exercício. Vamos lá. Primeira questão. 1. A pintora de Janeira, de 1914 a 1979, retratou cenas cotidianas na vida brasileira em cores vivas. Em duplas, descrevam a cena um para o outro. Então, o que você está vendo aí, nessa cena aqui? Só descrever. 2. A cena retratada pela artista de teatralidade, no sentido de que há personagens representando uma ação que é vista por um público, quem vê a obra. O que mais chamou a sua atenção nessa pintura? Então coloque aqui no trechinho cantinho, se você não conseguir colocar aqui, coloque no seu caderno. 3. Em grupos, reproduzam com o corpo a pose dos personagens retratados na cena. Roda 2. Improvisando os detalhes. Os grupos que não estiverem se apresentando devem analisar as semelhanças e propor ajustes para corrigir as posturas que não estiverem de acordo com o modelo. O grupo que está sendo modelado mantém-se paralisado, deixando-se modificar. Então, se nós estivéssemos em sala, iria um grupo lá na frente e os demais iriam tentar modelar essas pessoas, colocar eles nessa posição dessas crianças aí, e depois iria inverter a situação. Jogo teatral. Na encenação teatral, atores representam em um palco um texto para uma plateia. Essa arte envolve várias outras ações, como jogos que servem de preparação para atuar em cena. Conheça alguns jogos brincadeiras em que você exercitará sua criatividade e sua capacidade de improviso. Fique esperto, pois você pode ser jogador ou plateia. 1. Participe do jogo. Jogadores e plateia. A turma deve ser dividida em dois grandes grupos. Grupo 1, jogadores, e o grupo 2, a plateia. 2. Os integrantes do grupo 1 ficarão de pé, em linha reta, em frente ao grupo 2, que ficará sentado. O grupo 1 tem por objetivo não fazer nada, já o grupo 2 olhar para o grupo 1. D de dado. O professor passará a instrução ao grupo 1, que deverá fazer o que for solicitado. E, sob a orientação do professor, invertam as posições dos grupos. Então, agora é a vez do grupo 2 não fazer nada. Vamos lá. F. Finalizado o jogo, troque ideias sobre a atividade. Como foi ficar na frente do grupo 2? Como foi observar o grupo 1? Anote suas conclusões. Então, coloque aí, se estivéssemos em sala de aula, eu iria colocar o grupo 1 em linha reta lá na frente sobre o grupo 2 e depois iria inverter. O que você responderia? Então, como foi ficar na frente do grupo 2? E como foi observar o grupo 1? É o que você vai colocar aqui. Vamos lá. Improvisar é jogar um jogo, predispor-se a solucionar um problema sem qualquer preconceito quanto à maneira de solucioná-lo. Permitir que tudo no ambiente, animado ou inanimado, trabalhe para você na solução do problema. Não é a cena, é o caminho para a cena. Que tal um pouco de improviso? Vamos lá para a próxima. 2. Participe do jogo 2, espelho. Forme dupla com um colega. Cada dupla fará a seguinte performance. Um dos integrantes faz um movimento, que deve ser imediatamente imitado pelo outro, como alguém diante de um espelho. Combine com o seu parceiro quem iniciará o movimento e quem será o seguidor. A plateia tentará descobrir quem é o espelho, o seguidor, então você e seu parceiro devem ocultar isso. Enquanto a dupla faz os movimentos, o professor diz alternadamente o nome dos jogadores para a plateia votar, levantando o braço no aluno que é o espelho. Participe do jogo 3, objetos grandes. Então, aqui, gente, vocês podem fazer em casa.
tá? Em casa com seus parentes. Então, uma pessoa será o espelho e o outro vai ter que seguir. E aí a plateia tem que adivinhar quem é o espelho e quem que é a pessoa que está seguindo. 3. Participe do jogo 3, objetos grandes. Cada jogador se apresentará sozinho para a plateia. Você deve pensar em um item, pode ser um animal, um elemento da natureza, etc. E criar uma encenação utilizando esse objeto em determinado espaço. Por exemplo, estar em uma floresta, em meio aos galhos de uma árvore. A plateia deverá descobrir o objeto que você escolheu. Por meio de mímica, imagine-se interagindo com esse objeto, ou seja, seu corpo dará dicas de onde você está e qual é o objeto. Com o registro desse jogo, desenhe ou recorte, colhe a imagem do objeto com o qual você ficou emaranhado. Então você ficou tentando fazer uma simulação. Então é a mesma coisa, é um jogo de mímica, você também pode fazer em casa. Dê vida ao objeto, use seu corpo todo, permita que o objeto ocupe o espaço. Depois dessas experiências e considerando que você já sabe sobre teatro, responda qual é o comportamento esperado tanto da plateia quanto dos atores. Então, coloque aqui. Então, como registro desse jogo, desenhe ou recorte e colhe a imagem do objeto com o qual você ficou emaranhado, com o qual você tentou fazer a mímica. Então, ou você vai desenhar, ou você vai pegar um desenho já pronto, recortar e colar aqui nesse espaço. Vamos lá. Texto teatral. O Pelicano e a Gaivota. Personagens. Pelicano, Gaivota, cenário. Casa do Pelicano. Com uma poltrona e uma geladeira, Pelicano queixa-se da sorte enquanto guarda peixes na geladeira. Pelicano. Estou mal, cada vez enxergo menos, deve ser a idade. Entra a Gaivota com uma maleta de médico. Boa tarde. Mandou me chamar, Sr. Pelicano? Ah, doutora Gaivota, que bom que a senhora veio. Eu não tive tempo de passar no seu consultório. Em que posso ajudá-lo, Sr. Pelicano? Eu ando com a vista meio ruim. Vamos ver isso agora mesmo. Deite-se aqui. Pelicano deita-se numa poltrona e a doutora Gaivota examina-o rapidamente. Tem um colírio aqui, que é tiro e queda. O senhor vai ficar curado em menos de 1 minuto. Abre bem o olho. Isso. Encolher. Agora feche bem o olho e não abra até eu mandar. E o coitado obedeceu. Ficar de olho fechado. Enquanto o Pelicano permanece de olho fechado, a Gaivota abre a geladeira e rouba todos os peixes, colocando-os na sua maleta de médico. Pronto, pode abrir o olho. Ah, obrigado, doutora Gaivota. Não precisa me agradecer, são R$200. O quê? É o preço da consulta, não pago de jeito nenhum. A doutora disse que me curava em 1 minuto, mas foi pior do que eu estava. Pior como? Antes eu via a minha geladeira cheia de peixes, agora não consigo ver peixe nenhum. Gaivota sorri, Pelicano encaminha-se para ela, que foge deixando para trás a maleta. Cai o pano. Fim. Vamos lá. José Carlos Aragão. É mineiro, nascido em 1956. Em Governador Valadares. É jornalista, cartunista e dramaturgo. A obra no palco Todo Mundo Vira Bicho é uma das grandes contribuições desse artista ao teatro brasileiro pela simplicidade. Mostra que uma boa peça teatral pode ser encenada com poucos recursos e em qualquer espaço em que exista vontade de que ela aconteça. O teatro pode ser praticado mesmo por quem não é artista, da mesma maneira que o futebol pode ser praticado por quem não é atleta. Vamos lá, próximo. Uma mesma história pode ser contada de diferentes formas, como um texto narrativo, um conto, por exemplo, um texto poético ou um texto teatral. O escritor José Carlos Aragão optou por contar a fábula O Pelicano e a Gaivota, criada por Esopo, na forma de um texto teatral. 4. Faça inicialmente a leitura silenciosa do texto. Agora faça uma leitura dramatizada, reúna-se com um colega e cada um de vocês deve escolher e apresentar a fala de um dos personagens da peça. Então, se tiver alguém com você, cada um faz a voz de um dos personagens, igual uma peça teatral, vai ficar bem legal.
Após a leitura silenciosa e dramatizada do texto, responda às questões seguintes. O teatro é simbolizado por duas máscaras que representam os dois principais gêneros teatrais, a tragédia, que é a máscara do sofrimento, e a comédia, que é a máscara da alegria, como as duas representadas aqui embaixo. Em que gênero a peça O Pelicano e a Gaivota se enquadra? Justifique sua resposta. Então, qual que é o gênero aqui? Você acha que é qual? Da tragédia sofrimento ou é da comédia alegria? Você vai justificar aqui. 7. Qual é a sua opinião sobre o texto lido? Então, qual que é a sua opinião sobre o texto lido? Troque ideias com outros dois colegas. Então, para o escritor José Carlos Aragão, No Palco Todo Mundo Vira Bicho. Esse é o título de um de seus livros. O que será que ele quis dizer com essa frase? O que será que ele quis dizer, hein? Todo mundo vira bicho. Vamos ver o que está escrito aqui nesse quadrinho, ó. Olha aqui. Sabe-se pouco sobre Esopo. Conta-se que nasceu na Grécia, onde teria sido um escravo, e que, depois de ter ganhado a liberdade, andou pelo mundo. Contudo, não há certeza de que tenha de fato escrito as fábulas atribuídas a ele. A verdade é que esse tipo tão especial de narrativa, de Esopo ou não, inspirou outros fabulistas, como o francês de La Fontaine, os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault e até Monteiro Lobato. Inspirou inclusive José Carlos Aragão em sua adaptação para o texto teatral. Leitura dramatizada. Você e seu colega devem ler a peça dando entonação adequada às falas, como se estivessem fazendo sua encenação. Para apresentar a leitura dramatizada para os colegas, treinem bastante para ler com fluidez, sem se atrapalhar com a pronúncia das palavras, emoção, levando em conta a intenção e a emoção do personagem, dinamismo, sem grandes interrupções, alternando as falas dos personagens com agilidade. Vamos lá para outro. O texto teatral apresenta algumas características que o diferenciam do narrativo e do poético. Observe. O personagem que fala é identificado pelo nome antes da sua fala. Pelicano. Pelicano queixa-se da sorte enquanto guarda peixes na geladeira. Olha o que diz aqui na linha pontilhada. Em peças curtas, geralmente o diálogo entre os personagens é feito também com frases curtas, seguindo o ritmo próprio da fala. As rubricas, indicações sobre o que deve acontecer em cena, aparecem geralmente em itálico. Elas dão orientações e informações sobre o clima da cena, o cenário, a movimentação dos atores e a situação dos personagens. Então, a fala dos personagens será dita pelo autor na encenação teatral, por isso ela apresenta algumas características que tornam esse texto expressivo, ou seja, ajudam a mostrar para a plateia as emoções dos personagens. A palavra ó em uma interjeição nesse trecho, que emoção ela expressa? Então, essa palavra ó, ela representa o quê? Surpresa? Desânimo, felicidade ou raiva? Então, só marcar a alternativa correta. B. A palavra, que outra interjeição poderia substituir esse ó, mantendo o mesmo sentido? Reescreva a fala mudando a interjeição. Então, você vai reescrever a fala, o trecho, só substituindo aqui esse ó. O que eu poderia colocar no lugar desse ó? C. Qual é a pontuação que se repete nesse trecho? Então, qual que é a pontuação que se repete aí nesse trecho? Que tipo de pontuação que eu tenho? Isso, gente, o trecho que ele está falando é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, estou mal, cada vez enxergo menos, deve ser a idade. Então, esse ó poderia ser o quê? E olha a pontuação que está se repetindo. Já está falando lá. D. Essa pontuação interfere na entonação do texto? Explique sua resposta. Então, interfere na entonação, no meu tom de voz? É o que você vai incluir aqui. Você já percebeu que a pontuação
de uma frase é responsável também por expressar a vontade e os sentimentos de quem fala? Bom, isso aqui também pode te ajudar. 9. Releia agora a fala final do texto, do Pelicano. Antes eu via a minha geladeira cheia de peixes, agora eu não consigo ver peixe nenhum. O que você imagina que aconteceu logo em seguida? Mostre sua criatividade acrescentando mais uma fala-peça. Escolha um personagem, use letras maiúsculas para identificá-lo. Decida o que ele vai dizer. Escreva uma rubrica para revelar como esse personagem se sente ou outra circunstância da cena. Depois, apresente sua contribuição aos colegas. Então, você vai só criar mais um personagem que você acha que aconteceu aqui, ó, depois. Antes eu vi a minha geladeira cheia de peixes, agora eu não consigo ver nenhum. Então, aparece como se um terceiro personagem é o que você vai incluir aqui. O que ele falaria para contribuir aí nessa história? Seria isso. E vamos lá para a última parte. O texto literário é um labirinto de muitas entradas, junto com som e sua aura. Letramento literário. Se o texto literário é um labirinto com muitas entradas, encontre uma para seu texto teatral. Então, no texto teatral, a história é contada ao leitor por meio de diálogos. 10. Transforme o texto narrativo, o cavalo e o burro em um texto teatral. Então, vocês percebem que não tem aquelas partes das falas dos personagens. Por quê? Ele está em forma de texto narrativo. Para transformar ele em texto teatral, você tem que colocar a fala dos personagens. Então é isso. Então lembre-se de usar rubricas, identificar o nome do personagem que está falando. Então rubricas tem o que? A marcação e a fala dos personagens. Olha lá, o cavalo e o burro. Um homem tinha um cavalo e um burro. Enquanto viajavam no caminho, o burro disse ao cavalo: levante parte da minha carga, se você quer que eu sobreviva. Mas o cavalo não foi persuadido, e o burro tombou de fadiga e se acabou. Quando o senhor colocou tudo em cima do cavalo, inclusive a própria pele do burro, o cavalo chorou e disse: ai de mim, infelicíssimo, que acontece a mim, coitado? Sem querer pegar uma carga pequena, aqui estou carregando tudo, inclusive a pele dele. A fábula mostra que, se os grandes se unissem aos pequenos, ambos sobreviveriam na vida. Então, A. Em folha avulsa, faça a primeira versão do seu texto. B. Em duplas, faça uma revisão e a reescrita da peça. A versão definitiva vai ficar em seu caderno de textos literários. C. Faça uma cópia de seu texto e deixe-o exposto no mural do Classroom. Deixe registrado aqui o trecho de sua peça. Então, pega um dos trechinhos e deixa registrado aqui. Olha lá, o burro e o cavalo. Quem foi egoísta e que não quis ajudar e acabou carregando tudo? Vamos lá. Planejamento do texto. Releia a fábula várias vezes para fazer algumas escolhas. Quem vai iniciar o diálogo na peça? A que esse personagem vai dizer para o outro? O que esse personagem vai dizer para o outro? O que o outro personagem vai responder? Identifique as falas colocando antes delas o nome dos personagens. De fala em fala, construa os diálogos inserindo rubricas quando e se for preciso. Use onomatopeias para trazer naturalidade às falas. Então, como mostrar na peça teatral as falas do narrador? O que descreve e explica a história. Use as rubricas. Compare seu texto com o dos colegas. Então, essa é a nossa primeiro vídeo aula desse novo capítulo. Nós continuamos na próxima, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.